governo antecipou o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial. E você vai ver também. Mais uma vez, a conta de luz vai ficar mais cara. 7 em cada 10 famílias não conseguiram pagar as contas em maio. Às vésperas de reunião com o presidente da Rússia, o presidente americano defende a Ucrânia. E a cidade de São Paulo fracionou o cronograma de vacinação contra a Covid para quem tem mais de 50 anos. Agora, no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. A conta de luz vai ficar mais cara. Dessa vez, a ANEEL vai aumentar os valores das bandeiras tarifárias. A sobretaxa que é acionada quando o gasto para a geração de energia elétrica aumenta. O aumento veio com a pior crise hídrica enfrentada nos últimos 91 anos e o acionamento de usinas termoelétricas para garantir o fornecimento de energia. Dessa vez, a Agência Nacional de Energia Elétrica vai aumentar os valores da sobretaxa que é acionada quando o custo da geração de energia sobe. O patamar mais alto desse sistema deve subir mais de 20%. Isso porque a conta das bandeiras já registrou neste ano um rombo de R$1,5 bilhão de reais. O mecanismo das bandeiras tarifárias serve para o consumidor ficar ciente do custo da geração de energia. A previsão de analistas é manter a bandeira vermelha 2 até o fim do ano, quando deve ter início o período de chuvas. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostrou que as famílias brasileiras estão com dificuldades para fechar com as contas no azul. O endividamento chegou a 68% em maio, um novo recorde. De acordo com a pesquisa que apura o endividamento e inadimplência do consumidor, os brasileiros estão cada vez mais endividados. Em maio deste ano, 68% das famílias não conseguiram pagar as contas. Esse é o maior percentual já registrado desde 2010, ano em que o levantamento começou a ser realizado. Isso representa pouco mais de 11 milhões de famílias com algum tipo de dívida, dentre cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado, crédito pessoal, as modalidades de financiamento também. E tem muita gente que não está conseguindo honrar os compromissos. Nem mesmo quem ganha mais de 10 salários mínimos escapa dessa estatística. 64% das famílias que integram esse grupo também estão com as contas atrasadas. A prioridade é em casa, tem que manter alimento, higiene pessoal. Hoje as contas acabam que não dá para deixar como sem ser prioridade, tem que ser prioridade, senão você fica sem energia, fica sem gás encanado, é difícil. Para manter tudo num padrão que o brasileiro costuma ter, não tem uma sobra, mas dá para se manter, dessa vez está bem diferente, está bem abaixo. Estou dependendo do auxílio emergencial do governo. Está endividado? Sim, as contas atrasadas, porque eu estou dependendo do auxílio, Então, é só o que eu tenho no momento, Eu não tenho uma fonte de renda, Só essa mesmo. E a principal dívida dos brasileiros é com um velho conhecido nosso, o cartão de crédito. Mais de 80% das famílias estão endividadas por causa do cartão. Segundo especialistas, isso acontece porque as pessoas já não estão usando o cartão de crédito só para quando surge uma emergência, mas para compras básicas. E vale lembrar que essa é uma das modalidades com a maior taxa de juros. O que aconteceu mais recentemente na pandemia foi que as pessoas, principalmente esse ano, principalmente do finalzinho de dezembro de 2020 para cá, o dinheiro das pessoas está acabando antes do mês, antes do final do mês. Então as pessoas estão precisando recorrer mais ao cartão de crédito para comprar itens do dia a dia, como alimentos e medicamentos, que são aqueles produtos considerados essenciais. Então as pessoas precisaram recorrer ao cartão de crédito, o dinheiro acabou antes do mês acabar, e as pessoas estão precisando usar mais o cartão de crédito para fazer frente aí a essas despesas, a esse consumo, na verdade, essa necessidade de consumo antes do fim do mês. E o uso do cartão, segundo a pesquisa, aumentou entre as famílias de menor renda. Uso sim, o cartão de crédito eu uso, mas dou uma regulada, Porque senão a gente acaba se endividando mesmo. Faço compra de mercado também, Faço no cartão de crédito, Porque às vezes só o VR que a gente recebe das empresas não dá. Aí a gente tem que usar o cartão de crédito mesmo. Praticamente eu uso o cartão de crédito para tudo,
faz as compras do mês, também usa para emergência, combustível, e aí somente no período que nós recebe o salário, vai lá, quita o cartão e volta a usar de novo. Não tem como fugir do cartão. Não tem. Infelizmente, para o brasileiro hoje, é muito difícil. Segundo a economista responsável pela pesquisa, mesmo com o endividamento recorde, a inadimplência, situação caracterizada pelo não pagamento da dívida, se manteve estável. A maioria das pessoas esperavam que a inadimplência fosse aumentar muito durante a pandemia em função da perda do emprego, em função do fechamento dos estabelecimentos não essenciais, mas não foi o que aconteceu. E isso é algo favorável diante de um contexto em que a gente tem muitas pessoas e muitas famílias endividadas hoje no Brasil. O auxílio, você viu aí na reportagem, o auxílio emergencial tem ajudado muita gente a sair do vermelho. O governo federal decidiu antecipar o pagamento da terceira parcela. O novo calendário foi publicado no Diário Oficial. A antecipação da terceira parcela do auxílio emergencial vale para o público inscrito via canais digitais e pelo cadastro único. Os pagamentos devem começar já nesta sexta-feira para os trabalhadores fora do Bolsa Família. Os saques em dinheiro vão ser liberados a partir de 1º de julho. Pelo calendário anterior, o crédito em poupança digital só iniciaria no dia 20, com saques a partir de 13 de julho. Com a mudança, as pessoas nascidas em dezembro passam a ter direito à terceira parcela ainda em junho, no dia 30, junto com quem faz aniversário em novembro. Antes, quem nasceu no último mês do ano receberia em 21 de julho. Para o público do Bolsa Família, nada muda. Os repasses continuarão sendo feitos de acordo com o calendário habitual do programa. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já anunciou que o governo vai prorrogar o pagamento do auxílio emergencial por mais 3 meses. A decisão considera que a população adulta estará vacinada contra a Covid até outubro. Hoje, a Caixa Econômica Federal liberou os saques e transferências da segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de outubro. A terceira parcela do auxílio para esse grupo vai ser paga no dia 14 de julho. O Brasil já registrou 488 mil mortes pela Covid-19 e 7 estados têm agora alta na média de óbitos. De um dia para o outro, o Brasil registrou mais 827 mortes por Covid-19. Ao todo, já são 488.228 vítimas no país. O Ministério da Saúde confirmou em 24 horas mais 39.846 novos casos de infecção por coronavírus. Isso fez com que o número de contaminados fosse elevado para mais de 17.452.000 diagnósticos da doença. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.973 vítimas por dia. Em comparação com a média de 14 dias atrás, a variação foi de 5% a mais e indica a tendência de estabilidade nos óbitos. São agora 35 dias com a média de mortes abaixo da marca de 2.000. De 17 de março até 10 de maio, foram 55 dias seguidos com essa média acima de 2.000 mortes. A média de novos casos está em 66.913 confirmações diárias. Podemos verificar no mapa que mostra a evolução da pandemia por regiões, que hoje aparecem 7 estados com alta nas mortes: Acre, Amapá, Amazonas, Goiás, Paraíba, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Em estabilidade estão 15 estados: Alagoas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins. E somente 5 unidades da federação registram queda: Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Roraima e Santa Catarina. A Prefeitura de São Paulo dividiu em grupos menores as faixas de idade para a vacinação contra a Covid-19. Para evitar filas enormes e tumulto nos postos de saúde, a Prefeitura de São Paulo decidiu dividir por dia a vacinação contra a Covid em grupos por idades. Com isso, a partir desta quarta, os postos de saúde da capital vão começar a imunizar de forma decrescente, de 2 em 2 anos. Os primeiros são os paulistanos com 56 e 57 anos. Na quinta é a vez de quem tem 54 e 55 anos. E na sexta, os que têm 52 e 53 anos. Já no sábado, vão ser imunizados todos com as idades anteriores. Na segunda e na terça-feira da semana que vem, está programada a vacinação para quem tem 50 e 51 anos. A gestão municipal lançou uma plataforma na internet
para que as pessoas possam verificar se há filas nos locais de vacinação. A consulta é feita pelo site deolhonafila.prefeitura.sp.gov.br. O Brasil ultrapassou a marca de 80 milhões e meio de doses das vacinas contra a Covid-19 aplicadas. 25 capitais já vacinam contra a Covid pessoas fora dos grupos prioritários por idade. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 56 milhões e 657 mil brasileiros foram vacinados com a primeira dose, o que dá 26,7% da população. E mais de 23 milhões e 900 mil, quase 24 milhões, já receberam a segunda dose. De um dia para o outro foram aplicadas mais 1.216.000 doses. Os estados que mais vacinaram a população proporcionalmente são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. O governo de São Paulo anunciou que 6 países latino-americanos manifestaram interesse em comprar a vacina Butanvac do Instituto Butantan. O governo de São Paulo não disse quais são os países, mas o medicamento vai custar R$10 a dose. Isso é 1/7 do preço das vacinas importadas. Os testes clínicos com a Butanvac deverão começar ainda esse mês, com previsão de serem concluídos em 4 meses. Nessa fase, as pessoas começarão a receber a vacina e a ideia é começar com voluntários da cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Só depois, o imunizante poderá receber a aprovação final da Anvisa. O Instituto Butantan já está fabricando a Butanvac. O estoque estaria em 7 milhões de doses e a expectativa é de que até o final de outubro o número chegue aos 40 milhões. Em Betim, Minas Gerais, a partir de amanhã, estudantes com idade entre 12 e 14 anos serão vacinados contra a Covid. A decisão veio após a Anvisa liberar a aplicação do imunizante da Pfizer nessa faixa etária. De acordo com a Prefeitura, a vacinação do grupo é necessária para avaliar as condições de volta às aulas presenciais, para que mais um ano letivo não seja perdido. A vacinação para quem tem mais de 18 anos ainda não foi concluída no município. O governo do Paraná anunciou que toda a população do estado com mais de 18 anos vai receber pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19 até 30 de setembro. Para essa semana, é esperada no estado a chegada da vacina da Janssen, fabricada pela Johnson & Johnson. Depois do intervalo, a gente fala dos depoimentos na CPI da Covid. Você vai ver também que em mais um capítulo na novela das tensões entre Estados Unidos e Rússia, Joe Biden diz que vai defender a Ucrânia. Voltamos já. A CPI da Covid ouve hoje o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, sobre o colapso na saúde no estado e a crise do oxigênio. É o primeiro depoimento direcionado às ações de estados e municípios na pandemia com o uso das verbas federais. Daqui a pouco a gente vai mostrar essa reportagem. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou a ampliação do prazo de validade do lote de vacinas da Janssen. Agora a vacina da Johnson & Johnson, de dose única, pode ser usada até o dia 8 de agosto. A Anvisa declarou que as doses devem ser preservadas sob condições de armazenamento de 2 a 8 graus Celsius. Segundo o Ministério da Saúde, um lote com mais de 3 milhões de doses das 38 milhões compradas pelo governo federal deve chegar ao Brasil amanhã. A Anvisa já tinha autorizado o uso emergencial dessa vacina no final de março. Segundo o balanço da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, o mundo todo já tem mais de 174.848.000 doses, mil casos confirmados de Covid desde o início da pandemia. 3.759.000 pessoas morreram. No mundo todo, mais de 2.236.000 doses de vacinas foram aplicadas. Nos últimos dias, o presidente americano Joe Biden tem elevado o tom contra a Rússia e agora ele prometeu defender a integridade territorial da Ucrânia. Há 7 anos, o governo russo tomou parte do território ucraniano. A afirmação ocorreu na sede da OTAN em Bruxelas, 2 dias antes de um encontro com seu colega russo, Vladimir Putin. A OTAN é a aliança militar do Ocidente.
Eu compartilhei com nossos aliados o que vou transmitir ao presidente Putin, que não estou procurando um conflito com a Rússia, mas que responderemos se a Rússia continuar suas atividades prejudiciais. E não deixaremos de defender a aliança transatlântica ou nos levantaremos pelos valores democráticos. Como aliados, também afirmamos nosso apoio contínuo à soberania e integridade territorial da Ucrânia. O democrata condenou o que chamou de ações agressivas da Rússia, que em 2014 anexou ao seu território a península da Crimeia. O encontro entre Biden e Putin vai ocorrer na próxima quarta-feira em Genebra, na Suíça. O presidente americano antecipou que irá dizer quais são as linhas vermelhas que seu colega russo não deve ultrapassar. Vamos ver agora como é que foi o depoimento, como está sendo o depoimento do ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo. Campelo foi secretário da Saúde do Amazonas até o último dia 7. Ele pediu exoneração após ser preso pela Polícia Federal no dia 2, na Operação Sangria, que investiga se houve fraudes em contratos na construção do Hospital Newton Lins. Campelo afirmou que fizeram tudo o que estava ao alcance do Estado. Nós fizemos tudo o que era possível fazer com os recursos que tínhamos, né? Nós ampliamos leitos, nós contratamos profissionais, nós adquirimos os insumos necessários, fizemos todos os esforços necessários para dotar a rede da necessidade de atendimento à pandemia. Nós temos historicamente no Amazonas uma rede 85% SUS dependente, onde apenas 82% é custeado por recursos estaduais e apenas 18% com recursos federais. O ex-secretário falou sobre as irregularidades apontadas na Operação Sangria, que investiga o favorecimento de empresários em contratos do hospital de campanha. Fraude na dispensa de licitação para a contratação do Newton Lins, que não foi dispensa, foi uma requisição administrativa e não foi pago. Fraude na licitação, em dispensa de licitações para as empresas, como eu falei, de lavanderia, radiologia e conservação e limpeza, que não foram contratadas, não prestaram serviço e não foram pagas. Foram feitas requisições também, que também não foram pagas ainda, e também na inadequação do hospital, que restou provado que ele é adequado, tanto que atendeu, nessa segunda alça epidêmica, mais de 600 pacientes. O deputado federal Rodrigo Maia foi expulso do Democratas. O ex-presidente da Câmara dos Deputados estava em conflito com o presidente do partido, ACM Neto, e com parte da bancada, desde que eles apoiaram a candidatura do atual presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas. Maia defendia a candidatura de Baleia Rossi, do MDB. A corte francesa concluiu que a empresa IKEA França, que fabrica móveis domésticos de baixo custo, tinha um sistema ilegal de espionagem de centenas de funcionários e candidatos por vários anos. O esquema contava com recursos da polícia e detetives particulares. A Justiça condenou a filial a pagar multa de €1 milhão, cerca de $1.200.000. O ex-diretor Jean-Louis Bayot foi condenado a 2 anos de prisão com suspensão condicional da pena e a uma multa de €50 mil, mas foi absolvido de várias acusações, entre elas violação de sigilo profissional. Ao longo do julgamento, que durou 2 semanas em março deste ano, o ex-diretor negou ter ordenado a espionagem de funcionários. O Tribunal Penal de Versalhes os declarou culpados de roubarem dados pessoais por meios fraudulentos. As penas foram menores do que as pedidas pela promotoria, que os havia acusado de espionagem em massa. O sucessor de Bayot, Steven Van Overbeek, ex-presidente e diretor-geral da IKEA França de 2010 a 2015, foi absolvido conforme solicitado pela promotoria por não haver provas contra ele.
Revelado pela imprensa e investigado em 2012, este caso expôs um sistema de vigilância dos funcionários e mesmo de clientes que ia desde seus antecessores criminais até seu modo de vida, passando pela avaliação de patrimônio. No Centro de Sistema de Vigilância estava o diretor de segurança da IKEA França de 2002 a 2012, Jean-François Paris, que reconheceu controles em massa sobre os funcionários. Ele foi condenado a 18 meses de prisão suspensa e a pagar uma multa de 10 mil euros. Uma das últimas pessoas que viu Diego Maradona com vida prestou depoimento ao Ministério Público da Argentina. O enfermeiro Ricardo Almiron é suspeito de negligência no tratamento do jogador. Ele prestou depoimento como um dos 7 suspeitos de terem cometido homicídio simples com dolo eventual contra o ex-jogador de futebol. Meu cliente sempre tratou o Diego Armando Maradona como um paciente com complexidade psiquiátrica, com problema de abstinência, mas ele nunca recebeu um diagnóstico com qualquer problema ligado a doenças cardíacas. Com alguma questão ligada a uma cardiopatia. O Ministério Público suspeita que Almiron mentiu ao afirmar que o ex-capitão da seleção argentina dormia e respirava normalmente poucas horas antes de morrer, quando a necropsia revelou que Maradona agonizava. O enfermeiro manteve a versão durante as 7 horas de depoimento e insistiu que conseguiu constatar que Maradona estava vivo e apresentava sinais vitais antes das 7 da manhã do dia 25 de novembro. Segundo o advogado, esse foi o momento da troca de turno com outra enfermeira, cerca de 5 horas antes do ex-jogador ser encontrado morto na cama. Almiron foi o primeiro a depor de um grupo de 7 pessoas, que inclui também o médico e psiquiatra do craque argentino. A acusação considera que os médicos e os cuidadores não cumpriram seu dever conscientes da delicada situação de Maradona e com conhecimento de que, muito provavelmente, tal omissão levaria ao desfecho fatal que finalmente ocorreu. Para este tipo de crime, a pena é de 8 a 25 anos de prisão. Jogadores, funcionários e comissão técnica do Palmeiras receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 ontem, em Assunção, no Paraguai. Os imunizantes foram cedidos pela Conmebol e a vacinação foi na sede da entidade. Além de 29 jogadores, o Palmeiras também levou funcionários de várias áreas que participam do dia a dia na academia de futebol e são ligados ao clube. Cerca de 50 pessoas foram imunizadas. O elenco alviverde também treinou na capital do Paraguai hoje pela manhã, no campo do Libertad. E no fim da tarde viaja diretamente para Porto Alegre, onde segue para Caxias do Sul, para enfrentar o Juventude amanhã pelo Brasileirão. E vamos terminar essa edição com uma boa notícia. O jogador dinamarquês Christian Eriksen, que sofreu um mal súbito, desmaiou na partida entre Dinamarca e Finlândia pela Eurocopa, usou as redes sociais para tranquilizar os fãs. Ele agradeceu pelo carinho que recebeu durante o período que está hospitalizado, disse que está bem e vai continuar fazendo exames. A seleção da Dinamarca volta a campo na quinta-feira para enfrentar a Bélgica em Copenhague. Essa edição fica por aqui, já tem outras informações com a Juliana Dariva e no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Tchau, boa tarde.